bem-vindo ao canal Sede Sapientia. Nós, além de oferecermos a você as meditações das homilias dominicais, a partir desse novo ano litúrgico, iremos oferecer também uma meditação do Evangelho à luz da teologia do corpo de São João Paulo II. Essas nossas meditações, elas se basearão num livro do teólogo norte-americano Christopher West, que escreveu um livro chamado Word Made Flesh, A Palavra se fez carne, onde ele comenta a liturgia dominical à luz da teologia do corpo. Antes de partirmos para a meditação do primeiro domingo do Advento, vamos falar um pouco por que se justifica uma reflexão da liturgia dominical à luz daquilo que São João Paulo II escreveu na teologia do corpo. Porque toda a história da salvação revelada do Gênesis ao Apocalipse, ela conta a história do amor de Deus por cada um de nós. São João Paulo II, ele diz que a teologia do corpo não é apenas uma reflexão sobre o amor humano, sobre o sentido do matrimônio ou sobre o sentido da sexualidade humana, mas ela é uma reflexão a respeito de toda a nossa existência. Nós podemos dizer que a teologia do corpo, ela nos apresenta o coração do Evangelho. E a teologia do corpo, ela contempla toda a vida de Cristo e a essência da sua missão, através daquilo que São João Paulo II chama de analogia esponsal, em que Deus é revelado como o esposo da humanidade e ele vem selar com a humanidade uma aliança de comunhão, uma aliança de amor. Nós podemos ler toda a Sagrada Escritura a partir desta perspectiva da aliança. Tanto é que a Bíblia, ela começa com o matrimônio do primeiro casal e termina com o matrimônio. Quando a Bíblia vai descrever as alegrias do céu, no livro do Apocalipse, compara-o com uma festa de matrimônio. Esta analogia esponsal, ela é uma das chaves de leitura para toda a Sagrada Escritura. Por isso, a teologia do corpo, ela é tão rica e tão profunda e tem muito a nos oferecer. E é isso que vamos fazer nestas nossas meditações, que nós intitularemos como o coração do Evangelho. A liturgia dominical lida à luz da teologia do corpo. E nós vamos agora passar para a reflexão acerca da liturgia do primeiro domingo do Advento, em que nós iremos refletir sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 28 e de 34 a 36. Esses capítulos descrevem a vinda gloriosa de Jesus, em que ela será precedida por grandes sinais no céu e na terra. Os homens desmaiarão de tanto medo, mas aqueles que são fiéis a Cristo irão permanecer em pé diante do Filho do Homem e devem levantar a sua cabeça porque a sua libertação está próxima. E o que é que nós podemos aprender desse Evangelho à luz da teologia do corpo? Nós podemos aprender o seguinte, em primeiro lugar: o Advento é o tempo em que a Igreja prepara a vinda do seu esposo, o Cristo. Nós podemos tomar aqui a passagem das virgens prudentes que esperavam o esposo. E nós ouvimos aquela voz: o esposo vem chegando, correi ao seu encontro. E aquelas virgens prudentes que tinham suas lâmpadas cheias de óleo, correram ao encontro do esposo. Essa imagem dessas virgens é a imagem da Igreja. Nós também somos chamados a ser prudentes e termos as nossas lâmpadas cheias de óleo para ir ao encontro do esposo que vem ao nosso encontro. Nesse tempo do Advento, a Igreja contempla as duas vindas de Cristo. A primeira vinda de Cristo em Belém, da Judéia, onde Jesus assumiu um corpo humano, onde Ele assumiu a nossa humanidade, Ele veio habitar entre nós. Como nos diz a carta aos Hebreus, Deus formou um corpo para o seu Filho. Ele assume a nossa vida corporal para expressar, revelar o mistério de Deus em seu próprio corpo, em seu próprio ser. Mas também a Igreja contempla a segunda vinda de Cristo, quando Ele virá
para julgar os vivos e os mortos. Nós teremos o juízo final. E a Igreja já antecipa esta vinda de Cristo, esta segunda vinda de Cristo, em cada liturgia celebrada. Nesta segunda vinda de Cristo, o que é que nós teremos? Nós teremos todos os desejos do nosso coração preenchidos, porque será o momento em que o esposo virá buscar a Igreja, sua esposa, e nós somos membros desta Igreja. Será o momento do grande banquete nupcial do Cordeiro. E em cada Eucaristia nós temos a oportunidade de antecipar esse banquete. O banquete nupcial, a grande festa de casamento que nós iremos viver no céu, ela já nos é antecipada em cada Eucaristia em que nós entramos em comunhão com o esposo. É por isso que São João Paulo II, ele define o sacramento da Eucaristia como o sacramento do esposo e da esposa. O sacramento do Cristo esposo que se entrega inteiramente à Igreja, sua esposa. Então, nós temos, no final dos tempos, a vinda de Cristo, o cumprimento de todas as promessas de Deus. E todos os desejos do nosso coração, eles serão saciados. De fato, e o Papa Francisco corrobora isso num dos seus escritos, quando ele diz que um grande e real matrimônio nos espera. Será a plena realização entre Deus e a humanidade, onde Deus será tudo em todos e onde haverá uma verdadeira e sublime comunhão, uma verdadeira e sublime união com Deus. Mas antes desta realidade se tornar efetiva, os acontecimentos que se darão no céu e na terra farão aqueles homens que estão longe de Deus, farão que aqueles homens que estão longe do Senhor, eles desmaiem de tanto medo. Mas para aqueles que estão em Deus, mas para aqueles que nele esperam, esses permanecerão firmes, permanecerão de pé diante do Filho do Homem. E nesse momento, quando o Filho do Homem vier, acontecerá a nossa plena realização. De fato, a vida do homem sobre esta terra é uma espera para tudo aquilo que Deus quer fazer em nós e tudo aquilo que Deus quer nos dar. E o que é que Ele quer nos dar? A plena posse de si mesmo. Deus quer se entregar inteiramente a nós e quer que nós nos entreguemos inteiramente a Ele. A segunda vinda de Cristo será o grande encontro, a grande entrega de Deus a nós e de nós ao nosso Deus. O Christopher West, na sua meditação, ele cita o Papa Bento XVI, dizendo que para nós que temos fé, o juízo final não é um momento de terror, não é um momento de medo, porque esse momento é o momento em que Cristo também manifestará, como esposo da Igreja, todo o seu amor. É o esposo que vem buscar a sua esposa. Então, o momento do juízo final não será simplesmente um momento de terror, mas será o momento em que Jesus, o grande juiz, mas também o esposo, revelará todo o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça para com a sua Igreja. Para Bento XVI, em Cristo estão unidos o julgamento e a graça, o juízo e a misericórdia, o juízo e o amor. O Advento faz-nos refletir sobre o sentido da nossa vida inteira, como um tempo de vigilância e preparação para o grande encontro, para o grande banquete nupcial do Cordeiro, para a plena união entre o Cristo esposo e a Igreja, sua esposa. E nós somos membros desta Igreja. Por isso, com grande expectativa, nos preparemos para o encontro daquele que vem nos revelar plenamente o seu amor. Até breve.